A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Nessa manhã nós vamos fazer mais um estudo da palavra de Deus, que se encontra, no texto de Gênesis. Nós temos vindo aí numa sequência, né, falando de Gênesis, e nessa manhã o seguinte tema tem por tema: somos semelhante a Deus ou semelhante a Adão? Com quem eu e você parecemos? Você parece com Jesus ou você parece com Adão que foi caído lá no deserto? Com quem que você parece? Queridos, durante esses anos, nós temos contemplado muitas pessoas que carregam o título de crente, de cristão. Muitos carregam o título de evangélicos, mas quando você começa a olhar para a vida dos mesmos, você vê que ele não parece nada com Jesus. Talvez você que está me ouvindo aí, você conhece pessoas assim. Então, durante esses anos que eu tenho andado com Deus no Evangelho, que eu tenho contemplado muitas coisas, eu tenho visto muitas pessoas enganjadas dentro de alguns ministérios, sejam eles louvor, sejam eles diaconia, sejam eles intercessão, sejam eles ministério de dança, alguns até pregando a palavra de Deus, mas quando você começa a olhar para a vida do mesmo, você vê que ele não parece nada, ou ele ou ela, né, não parece nada com Jesus. Tem muitas pessoas assim que carregam título, carrega uma aparência, só que não carrega a essência do Senhor Jesus na tua vida. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que vivem essa vida assim, não nasceram de novo. Tem pessoas que batizaram, desceram as águas, levantaram até as tuas mãos dentro da igreja, mas realmente não nasceu de novo. Porque o evangelho de verdade é nascer de novo. Quando Nicodemos tem um encontro com Jesus ali naquela madrugada, ele pergunta para o Senhor: o que que eu faço para mim ser salvo? O que que eu faço para me herdar o reino de Deus? E o Senhor Jesus fala para ele: é necessário você nascer de novo. Então, em nome de Jesus, a pergunta para nós é: com quem nós somos parecidos? Tem muitas pessoas que nasceram em berço evangélico, lar cristão, e as suas atitudes são totalmente diferentes com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que se intitula por cristão, cristão, essa palavra quer dizer pequeno Cristo, e na verdade mesmo, ele não parece nada com Cristo. Muitas das vezes parece até mais do que o Satanás do que com um cristão. Então, todas essas coisas nós vamos estar vendo aqui. Durante essa caminhada no Evangelho, eu contemplei muitas pessoas com o título de crente, alguns até com algumas consagrações, alguns presbíteros, alguns obreiros. E quando comecei a olhar para essas vidas, eu vi que não tinha nascido de novo, eu vi que não se parece nada com Deus. Então você contempla muitos cristãos por aí que são desobedientes, rebeldes, maldizentes, murmuradores, crentes que são prostitutos, viciados no pecado, viciados na prostituição. A vida dele não está em correlação com a palavra de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar. Hoje, nesse estudo, vamos fazer uma reflexão. Com quem nós estamos aparecendo? Com quem nós aparecemos? É com Cristo mesmo? Será que nós vivemos realmente Cristo na nossa vida? Porque a Bíblia diz o seguinte, que pelo fruto, pela árvore se conheceis o fruto. Então nós não podemos julgar a pessoa pela aparência. Nós temos que julgar a pessoa pelas obras. Pela árvore você conhece o fruto. Não adianta a pessoa falar para você que é pastor, que é evangelista, que é presbítero, que é diácono, que faz parte do ministério, que nasceu dentro de um lar cristão. Não adianta. A pessoa tem que ter fruto. Você tem que olhar para o fruto dessas pessoas. A Bíblia diz que nesses últimos dias, a qual nós estamos vivendo, sairia pelo mundo muitos falsos apóstolos, muitos falsos mestres, muitos enganadores estariam aí no mundo. E hoje em dia não é diferente.
Então tem muitas pessoas enganando dentro das igrejas, dentro de ministérios. Como nós vamos perceber essas pessoas? Só pelo discernimento de espírito. A Bíblia diz que dentro da mesma igreja cresce junto o joio e o trigo. O pastor não tem como separar o joio. O pastor não tem como separar o trigo. O único que vai fazer isso vai ser o Senhor Jesus Cristo no dia da tua vinda. A Bíblia diz que o trigo, aquela pessoa que é trigo, vai ser colhida, né, levada para o celeiro, e o joio vai ser jogado no fogo. Então tem muitas pessoas que não vivem o Evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Queria que você lesse o texto comigo, base, Gênesis capítulo do número 5. Eu vou ler somente o verso 1 que diz assim: Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Aqui nesse texto, a palavra de Deus está dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus fez o homem perfeito. Adão foi feito perfeito lá naquele paraíso, lá no jardim do Éden, perfeito, sem pecado, sem nada. Só que agora eu quero mostrar para você algumas características, alguns princípios que Adão teve naquele paraíso que eu e você não podemos trazer para a nossa vida. Nós não podemos trazer essa semelhança que Adão trouxe, que ele cometeu naquele paraíso, nós não podemos trazer isso para a nossa vida. Nós não podemos aparecer com Adão de maneira nenhuma. Nós temos que aparecer com Deus. Então hoje nós vamos estar falando de semelhança. Com quem nós parecemos. O que é semelhança? Semelhança é aquele que reflete. Semelhança é aquele que é parecido. Aquele que é idêntico. É isso que é semelhança. Então aqui eu quero pontuar com você algumas características, algumas coisas que Adão cometeu naquele paraíso que eu e você não podemos fazer para que nós não venhamos ser parecido com ele. Veja só, primeiro ponto aqui que Adão perdeu lá naquele paraíso, Adão, ele não praticou a palavra. É isso. Deus falou para Adão, Deus instruiu Adão e ele não praticou a palavra. Deus falou para Adão: Adão, você pode comer tudo que você vê pela tua frente, somente uma árvore você não vai tocá-la, nem vai comer desse fruto. Somente uma. E hoje em dia nós temos contemplado muitos crentes, muitas pessoas que vivem dentro da igreja, mas não praticam a palavra. Vivem uma vida totalmente ao contrário à palavra de Deus. Então, a primeira característica que Adão teve naquele paraíso, a qual eu e você não podemos ter, é Adão, ele não praticou a palavra. A Bíblia vai dizer para mim, em Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer assim: não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Então hoje nós temos contemplado um evangelho onde muitas pessoas ouvem muitas palavras, muitas pregações, muitos estudos, mas na hora de praticar, não pratica. Então uma das maiores quedas do homem é não praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz, escreveu Mateus, vai dizer o seguinte, que aquele que ouve as tuas palavras e a pratica, Deus vai comparar ele a um homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. Vindo a chuva, o vento combateu contra aquela casa e aquela casa não caiu.
E Deus também vai comparar um homem insensato, aquele que ouve as tuas palavras e não a pratica. Deus vai assemelhar aquele homem a um homem insensato, que edificou a tua casa sobre a areia, vindo o vento, os rios, vindo soprando contra aquela casa, a chuva, aquela casa caiu. Então muitas pessoas têm caído aqui nesse ponto, muitas pessoas têm perdido a imagem de Deus nesse ponto, de não praticar a palavra de Deus. Adão não praticou e ele caiu. Então nós devemos praticar a palavra de Deus. A segunda característica que Adão teve ali naquele jardim, a qual eu e você não podemos trazer para nossas vidas, foi Adão, ele ouviu mais a sua mulher, deu mais ouvido à mulher do que a palavra de Deus. Você tem contemplado pessoas assim ou não? Você tem vivido assim ou não? Você tem ouvido mais as pessoas do que a palavra de Deus? Como você tem vivido? Para você, qual é a regra da tua vida? O que prevalece para você? É a palavra de Deus ou é a palavra que os homens te dão? Cuidado com isso. Adão deu ouvido à sua mulher. Por isso que ele caiu lá naquele paraíso. E tem muitas pessoas que estão caídas hoje nos seus próprios vômitos porque deram mais ouvidos a palavras alheias do que a palavra do Senhor. Então isso é muito perigoso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29, o apóstolo Pedro vai dizer para a igreja o seguinte: mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Qual é a palavra que você tem dado crédito? Qual é a palavra que você tem colocado no teu coração em prioridade da tua vida? Então essa característica que Adão teve ali, de dar ouvido para a mulher e não ouvir a palavra de Deus, não colocar a palavra de Deus em prática, isso nós não podemos trazer para a nossa vida. Fica com a palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto. Adão, ele extrapolou a liberdade que Deus tinha dado para ele naquele paraíso. Vou repetir de novo. Terceiro ponto. Adão, ele extrapolou a liberdade que Deus tinha dado para ele naquele paraíso. Queridos, veja só. Tem algumas pessoas que falam assim: não, eu me converti, sou crente, agora eu nasci de novo, e começa a fazer algumas coisas achando que não tem nada a ver. Quantas pessoas que perderam a salvação por achar que não tem nada a ver? Ah, pastor, beber 2 copos de vinho não tem nada a ver. Ah, ver uma novela não tem nada a ver. Ah, ver um Big Brother não tem nada a ver. Ficar na roda dos escarnecedores não tem nada a ver. Quantas pessoas, querido, que traz isso para a tua vida e não vai parecer com Deus nunca. Por quê? Dá lugar para a carne. Olha aqui que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 13. Vai dizer assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Você conhece crente assim ou não? Que usa da liberdade e dá ocasião para a carne. Então, querido, nós somos limitados por Deus. Até algumas coisas nós podemos ir, até algumas coisas nós não poderemos ir. Tem limite. Deus coloca limite para o homem. Deus colocou limite para Adão, só que ele quebrou o limite. Então eu e você não podemos dar liberdade para a nossa carne. Então Adão trouxe isso para a tua vida, ele extrapolou a liberdade que Deus tinha dado para ele. Se você quer permanecer na presença de Deus, se você quer ser parecido com o Senhor, você precisa ter limite. Tudo tem limite. As ondas do mar têm limite. A Bíblia diz em Jó que Deus deu limite para a onda do mar para que ela não avance. Você pode chegar em qualquer mar, você vai ver que a onda vai e vem e ela para no mesmo lugar. Por quê? É uma ordenança de Deus. Deus deu limite para a onda do mar parar ali, querido.
Então nós temos visto muitos crentes por aí, muitas pessoas que falam que são semelhança de Deus, parece com Deus, fala que é cristão, mas não tem limite. Quarto ponto que eu e você não podemos trazer para a nossa vida. Adão não assumiu o seu pecado e jogou a culpa na sua mulher. Adão fez isso. Adão não assumiu a responsabilidade. Adão não foi macho, ele não foi homem para assumir o pecado. Ele jogou a culpa na sua mulher. Então, querido, se eu e você queremos ser parecido com Deus, nós temos que assumir as responsabilidades que nós fazemos. Nós temos que assumir o nosso pecado. Você lembra quando em Salmo 51, Davi, ele fazendo uma oração para Deus? Deus, os meus pecados estão sempre diante de mim. Davi ali confessava o teu pecado ao Senhor. Davi, ele falava para o Senhor, Senhor, eu nasci em iniquidade, eu pequei, eu fiz mal o que eram os teus olhos. Mas ele falava para Deus o seguinte, Deus, cria em mim um coração puro e um espírito reto e não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. A Bíblia diz que Deus, nesse mesmo texto, Deus, ele não resiste um coração quebrantado, contrito perante a tua presença, Deus não desprezará. Então tem pessoas que nunca vai parecer com Deus, sabe por quê? Porque não assume os teus pecados, não assume os teus erros, não é sincero perante ao Senhor. Então Adão, ele não assumiu a sua responsabilidade, o seu ato, o teu pecado. Então eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para você em Provérbios capítulo 28, do verso 13, que diz assim, a palavra do Senhor, que diz que todo aquele que não confessa os teus pecados não prosperará diante de Deus. Todo aquele que encoberta os teus pecados não vai prosperar diante de Deus. Mas a Bíblia está dizendo nesse mesmo texto, todo aquele que todo aquele que confessa os teus pecados e deixa, alcança misericórdia. Então, em nome de Jesus, se eu e você queremos ser parecido com o Senhor, se eu e você queremos ser a imagem e semelhança de Deus, eu e você temos que ser sinceros. Senhor, eu pequei nisso, eu errei naquilo, tem misericórdia, me lava com teu sangue, me purifica. Temos que ser sinceros diante de Deus. Talvez seja a tua pergunta, pastor, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era sincero ao Senhor. Ele confessava os teus pecados e assumia a tua responsabilidade diante de Deus. Então, se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, onde você é parecido com o Senhor, confesse os teus pecados. 1 João capítulo 2, Deus vai dizer o seguinte, o próprio Jesus Cristo dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado fiel e justo, chamado Jesus Cristo. Ele é fiel para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Quinto ponto, das características de Adão que eu e você não podemos trazer para a nossa vida. Adão, ele perdeu a intimidade com Deus. Quantas pessoas que ora, a sua oração não passa do teto. Quantas pessoas que levantam as mãos, nada acontece. Quantas pessoas que abrem a boca, a oração não é respondida. Adão, ele trouxe isso para a tua vida, ele perdeu a intimidade com Deus. Se eu e você queremos parecer com Jesus, temos que ter intimidade. Intimidade é o que? Aquele que conhece. A Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do teu pastor. Então, uma coisa que nós não podemos perder nunca na nossa vida é a intimidade com Deus. Temos que ter intimidade com o Senhor, falar com Ele pela manhã, pelo entardecer, andar em espírito, andar em comunhão com Ele, intimidade. É você expor algo para Ele da tua intimidade.
É isso, Adão perdeu essa intimidade. Adão tinha intimidade com Deus. Toda a viração do dia, Deus passeava naquele jardim e Deus perguntava para ele: Adão, como está aí, Adão? Como está a situação aí, Adão? Fala para mim, como você está se sentindo aí em tudo que eu criei para você? Adão perdeu a intimidade por causa do pecado. Então eu e você não podemos perder a intimidade. Quantas pessoas que perderam a intimidade com Deus? Já não sente mais a presença do Senhor, já não sente mais a tua visitação, já não ouve mais a tua voz. Tem muitas pessoas que estão leprosos perante ao Senhor. Não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus está falando, Deus ele quer falar conosco. Um dos teus maiores prazeres é de Deus falar conosco, é de ouvir as nossas orações. Por isso que Deus fala em Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Jeremias, Deus fala assim: se tem uma coisa que quer, que pensa em conhecer a Deus. Lá em profeta Oséias vai dizer o seguinte, no capítulo 6, conhecemos e prossigamos conhecer o Senhor. Nós não podemos perder intimidade com Deus de maneira nenhuma. Adão perdeu a intimidade com Deus. Vê aí, a palavra de Deus diz em Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 8: aproximai-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpai as mãos, vocês que têm a mente dividida, purificai o vosso coração. Se eu e você queremos ter intimidade com Deus, ser parecido com Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. Como, pastor? Deixando o pecado de lado, deixando a falsidade de lado, tirando a máscara, tirando a capa e nos aproximar desse Deus todo-poderoso. Agora aqui eu quero falar com você, quero pontuar com você as características que eu e você devemos ter na nossa vida para que nós possamos ser parecido com Jesus Cristo. Eita glória, oh maravilha! Aqui eu quero pontuar com você 5 parâmetros a qual nós temos que trazer para a nossa vida para que nós possamos ser parecido com Cristo. Primeiro, nós devemos seguir as suas pisadas. Aleluias! Devemos seguir os passos de Jesus. Se você quer ser parecido com Deus, você precisa pisar onde Ele pisa. Aleluias. Por isso que o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: aquele que andar na luz, aquele que andar comigo, nunca andará em trevas. Se você quer parecer com Cristo, você precisa andar pelas tuas pisadas. Onde Cristo andou, nós temos que andar. Olha que texto profundo. 1 João capítulo 2, verso 6 diz assim: aquele que afirma está nele, deve andar como ele andou. Meu Deus. Vou repetir de novo. 1 João, capítulo 2, verso 6. Todo aquele que diz está em Cristo deve andar como ele andou. Muito forte. Muito forte esse texto. Ou seja, para nós dizermos, para que nós possamos dizer que nós somos filhos de Deus, que nós somos crente, que somos cristão, que nascemos de novo, nós devemos andar como Cristo andou. Não adianta viver por palavras, temos que viver por obras. As pessoas têm que olhar para mim, para você e ver algo diferente. Tem muitas pessoas que nós olhamos, nós não vemos ele parecido em nada com Deus. Por quê? Porque ele não anda nas pisadas que Deus manda eu e você andarmos. Então, se nós queremos ser parecido com Jesus Cristo, devemos andar como ele andou. Pastor, mas como eu vou saber que como Jesus andou? Examina as Escrituras. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo dizendo: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, diz a palavra do Senhor. Então, se você
quer ser parecido com Cristo, você precisa comer essa palavra aqui. Você precisa meditar nessa palavra. A Bíblia diz em Salmo 119, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a tua palavra. Se você quer parecer com Deus, você precisa comer essa palavra. Você lembra quando Deus falou para Josué, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, porque ela te fará prosperar. Ou seja, os teus caminhos serão abençoados. Se você quer ser parecido com Deus, você precisa comer a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Segundo parâmetro, para que nós possamos parecer com Cristo, nós devemos ser misericordiosos. A minha pergunta para você é, Jesus Cristo era misericordioso ou não? Então, se nós queremos parecer com Cristo, temos que ser misericordioso. Nós temos que ter esse atributo na nossa vida, essa característica na nossa vida. Misericórdia faz parte de uns dos frutos do Espírito Santo, que é misericórdia. A Bíblia vai dizer para mim e para você, lá em João capítulo 8, verso 11, uma mulher pega em adultério, todos queriam apedrejar aquela mulher por causa daquele ato, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo estava ali escrevendo na areia, eu penso o seguinte, escrevendo uma nova história. E a Bíblia diz que aqueles homens pegam aquela mulher, pegam em adultério, levam até a Cristo e fala assim, mestre, essa mulher pela lei de Moisés tem que ser apedrejada. E aí, o que o Senhor nos diz em cima dessa questão? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, escrevendo ali naquela areia, ele vira para todos aqueles homens e diz o seguinte, se você não tem pecado algum, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos se constrangeram e a Bíblia diz que todos se retiraram. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que só ficou ele, o Senhor Jesus e aquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher ficou maravilhada. E o Senhor Jesus Cristo virou para aquela mulher e disse o seguinte, se eles não te condenam, quanto menos eu. Vás e não peques mais. Misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre a minha vida e a tua vida. O Senhor, ele é misericordioso, é um dos caráteres de Deus. Se nós queremos parecer com Deus, se queremos falar que somos cristãos de verdade, nós temos que ser misericordiosos. A minha pergunta para você é misericordioso com as pessoas? Você perdoa as pessoas ou não? Fica com raiva? Fica com uma raiz de amargura? Não, pastor, o que me fez não tem perdão. Como você age? Quando você olha para o pobre, a viúva, o necessitado, você tem misericórdia ou não? Você pensa em ajudar ou não? Se você não pensa em ajudar porque você não parece nada com Jesus, nada, então nós temos que ser misericordiosos, é um dos atributos que o Senhor Jesus tinha. Terceiro, nós devemos também ter na nossa vida essa característica que o próprio Senhor Jesus tem, que é amar as pessoas. Você ama as pessoas ou não? Independente de raça, cor, independente de condições financeiras, de religião, você ama as pessoas ou não? Se eu e você não amamos as pessoas, nós não parecemos nada com Deus. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, como nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos os nossos irmãos a qual nós vemos? Não tem como. Não tem como nós sermos parecidos com Deus se nós não amamos as pessoas a qual está ao nosso redor. Nós devemos amar as prostitutas, os homicidas, os ladrão.
os idólatras, seja quem for, nós devemos amar essas pessoas porque Deus nos amou antes de nós amarmos Ele primeiro. Isso é muito maravilhoso. Então, em nome de Jesus, nós devemos amar as pessoas. Se nós queremos ser parecido com Jesus, nós temos que amar as pessoas. Olha o que o Senhor Jesus vai falar na tua palavra. João capítulo 13, verso 35 vai dizer assim: com isso, todos saberão que sois os meus discípulos, se amares uns aos outros. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Todos vão saber que você é o meu discípulo se você amar uns aos outros. Eu quero dizer para você que quando você começa a amar as pessoas, automaticamente a glória de Deus vai refletindo sobre você. Então ama as pessoas, perdoa as pessoas, respeita as pessoas. Ama ela, é um segundo mandamento que o Deus falou, que como se fosse o primeiro. O primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo, como se fosse o mesmo mandamento. Então, se nós queremos parecer com Deus, ama as pessoas, independente. Ah, te aborreceu. Pastor, essa pessoa me caluniou, essa pessoa me passou para trás, essa pessoa falou mal de mim, essa pessoa me fez mal no passado. Perdoa. Ama. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que se nós amarmos uns aos outros e ter comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando você tem comunhão com teu irmão, o sangue de Jesus vem sobre você. Quarto ponto, para que nós possamos ser parecidos com Cristo, nós temos que dar fruto. Qual é os frutos que você tem dado? Quando as pessoas olham para você, qual é os frutos que ela tem visto? A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, água doce e água salgada, diz a Epístola de Tiago. A Bíblia vai dizer também que numa mesma árvore não tem como gerar dois frutos, não tem como um pé de laranja dar limão, e não tem como um pé de limão dar laranja. Qual é os frutos que as pessoas têm visto na tua vida? Qual é os frutos que as pessoas têm visto na minha vida? Será que nós temos sido parecidos com Cristo ou não? Ou nós estamos enganando a nós mesmos? Tem pessoas que estão enganando a si mesmo. Passam vidas, anos dentro da igreja e as suas atitudes não mudam. O teu caráter não muda, a tua personalidade não muda. Então nós temos que dar fruto. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. João capítulo 15, verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Se eu e você não dermos fruto, nós não somos discípulos de Jesus. Me desculpa a realidade. Se você não ganha alma para Jesus, ninguém se converte por causa da tua vida. Se ninguém quer servir o Deus que você serve, me desculpa, mas você não parece com Jesus. Se as pessoas olham para você e não vê fruto nenhum, não parece com Jesus. Então, em nome de Jesus, você precisa parecer com Cristo. Você precisa parecer com Deus em todos os atributos, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então agora eu quero dizer para você a quinta característica. Jesus Cristo, ele era amigo. Você é amigo das pessoas ou não? Você é amigo mesmo de verdade? Ou você vive uma amizade de falsidade com as pessoas? Para que eu e você possamos ser parecidos com Cristo, nós devemos amar as pessoas, ser amigos leais. Você lembra da amizade de Davi e Jonatas? Uma amizade leal. A Bíblia vai chegar a dizer que Davi amava Jonatas a tal ponto que amor que mais do que amor de mulher, amizade. Então o Senhor Jesus também tinha esse caráter. Ele era amigo. A Bíblia diz que quando Lázaro morre, ele chora.
A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, verso 17, que há amigo mais chegado do que irmão. A Bíblia diz aí em Provérbios também 17, amar um amigo a todo tempo e no dia da angústia nasce o irmão. Precisamos ser amigos leais. Então o Senhor Jesus chora. Em João capítulo 11, verso 38, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Comovido, chorou por Lázaro. Então, em nome de Jesus, para que nós possamos ser parecidos com Jesus, nós precisamos ser amigo de verdade, não de falsidade. Tem alguns que não tem como ser nossos amigos. Tem alguns que não podem entrar na nossa galeria de amigos, mas tem pessoas que Deus levanta para ser o nosso amigo, nosso companheiro. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que serem um. Você lembra quando o rei Ezequias chama o profeta Isaías e eles oram e Deus ouve as suas orações e a Bíblia diz que Deus envia um anjo e Deus abate com um anjo 128 mil soldados da Síria, porque o rei Senaqueribe estava querendo invadir Israel e estava querendo matar o rei Ezequias. Então nós precisamos de amigos de oração, não amigos ímpios, não. Amigos de oração, amigos tementes a Deus, pessoas que respeitam a Deus, pessoas que são apaixonadas por Deus, pessoas que são homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus de oração. Então nós precisamos disso. E eu quero concluir dentro desse estudo dizendo o seguinte: quem parece com Jesus, as pessoas percebem. Você já viu quando você olha para uma pessoa assim, você fala assim, nossa, essa pessoa parece com Cristo? É porque ela vive tudo e muito mais do que eu falei aqui. Então nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida, ver aquilo que não está agradando a Deus e remover. E pedir para Deus colocar o reino dele dentro de nós. Certo? Aqui eu quero pontuar aqui alguns homens de Deus a qual foram parecidos com Cristo. Primeiro, Pedro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, verso 73, que quando o Senhor Jesus ele foi levado preso, ali ele ficou preso ali, aprisionado naquele pátio, sendo interrogado, e a Bíblia diz que Pedro nega Jesus e ele fica ali naquele pátio. E uma daquelas mulheres viu Pedro ali de longe, acompanhando tudo, acompanhando Jesus Cristo de longe. E a Bíblia diz que a mulher fala assim, ó, verdadeiramente você é um deles, porque a tua fala te condena. Pedro foi reconhecido porque ele estava tão impregnado de Cristo que o falar dele transparecia Cristo. Quando você abre a boca, quando você fala, você parece com Deus ou você parece com o diabo? Tem muitas pessoas que falam, parece com o diabo. Tem crente falando por aí palavrão. Pessoas falam, só fica murmurando, só falando mal das pessoas. Quando você fala, a tua voz sai palavra de vida ou sai palavra de morte? Essa é a palavra que fica para mim e para você. Então Pedro ele era reconhecido pelo falar. Segunda pessoa, Paulo. Quando você anda, as pessoas olham para você e falam o que de você? Eles te reconhecem como um homem, como uma mulher de Deus ou não? Ou ali eles vão dizer assim, ali vai um crente do Paraguai, ali vai um pilantra, ali vai uma sem vergonha, ali vai um sem vergonha. O que as pessoas falam quando eu e você passamos? Apóstolo Paulo foi reconhecido só de andar. Está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 17. E essa moça seguia Paulo e nos gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Então essa mulher reconheceu Paulo, dizendo o seguinte, verdadeiramente esse cara é homem de Deus. Ele anuncia o evangelho. Ou como é que as pessoas olham para você? Você é um anunciador do evangelho ou não? A Bíblia diz que quão é bom, quão suave és o pés daquele que anuncia o evangelho. Então, em nome de Jesus, eu e você temos que ser reconhecidos como os
pregador do telhado, pregador do evangelho. A Bíblia diz, Deus nos compara, eu e você, como os embaixadores de Cristo. Terceiro homem que eu quero intitular aqui, Eliseu. Eliseu foi visto por uma mulher sulamita como homem de Deus. 2 Reis, capítulo 8, verso 9. Essa mulher falou para o teu marido assim, ó, ali vai um homem de Deus. Vamos construir um quarto para esse homem, colocar uma cama. Toda vez que ele vier passar por essa cidade, ele vai ter um lugar para repousar. A minha pergunta para você é, as pessoas olham para você e confiam em você como um homem de Deus e como uma mulher de Deus? As pessoas têm confiança de colocar você dentro da casa dela, ou colocar você dentro da casa dele. As pessoas confiam ou não? Fala assim, não, eu não tenho como colocar esse camarada dentro da minha casa. Ele fala que é crente, mas pode chegar lá, ele pode querer ficar de olho na minha esposa, ele pode chegar lá e ficar com o olho grande naquilo que Deus tem me dado. Será que as pessoas têm confiança de colocar você dentro da sua casa? Essa mulher construiu um quarto para esse homem ficar. É a diferença, é a presença de Deus que faz a diferença. A quarta pessoa que eu quero intitular aqui é Esté. Esté estava dentro do reinado do rei Assuero. E ela não poderia falar de qual linhagem ela era. E a Bíblia diz que o rei, ele recusou Vasti porque ela não entrou na tua presença, e ele foi aconselhado que ele constituísse uma outra rainha em seu lugar. E ali colocaram várias mulheres naquele lugar. Só que o nome de Esther já significa o seguinte, aquela que brilha. Eu e você temos que ser aquele que brilha a imagem e a glória do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Esther, capítulo 2, verso 15, que Esther causava boa aparência a todos que viam. Muito forte. Quando as pessoas olham para mim, para você, ver a glória de Deus, as pessoas veem o brilho do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Como é que as pessoas têm nos visto? Qual é a luz que está brilhando dentro de nós? A luz do Espírito Santo ou a luz das trevas? Esther não precisou falar quem era ela, da onde que ela veio. Eu quero dizer para você que quem é homem de Deus e mulher de Deus não precisa se apresentar, Deus apresenta. Ou seja, de boca fechada, as pessoas veem a glória de Deus na nossa vida. Então, em nome de Jesus, nós temos que ser parecido com Cristo. Vê aí a tua vida, peça o Espírito Santo para te mostrar onde não está sendo, onde não está agradando a Ele, e peça a Ele para remover tudo isso e te encher com a glória de Deus, te encher com a presença de Deus. Então fica com esse estudo, com quem eu e você estamos parecendo, com Adão ou com Jesus Cristo? Com quem eu e você estamos parecendo? Com o velho Adão ou com o novo Adão que é Jesus Cristo? Come as Escrituras, vive a palavra, tenha intimidade com Deus e você vai ser parecido com Ele por onde quer que você andar. E eu finalizo agora esse estudo com um último texto, em 1 João capítulo 3, verso 2. Vai dizer assim, assim como Deus é, assim eu e você veremos. Mas só vai ver a Jesus como Ele é, aquele que ser parecido com Ele. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.